gente! Como é que vocês estão? Sobreviveram essa semana? A semana mais tumultuada do ano, se duvidar, foi a semana mais tumultuada da última década. Eu ia falar do último século, mas aí seria um pouco de exagero. Mas enfim, gente, comprometido vim aqui gravar esse GTV pra vocês com um resumo do que rolou essa semana e também falar um pouquinho do que eu acho que a gente deve estar fazendo em momentos como esse. Vamos começar pelo resumo da semana e aí depois a gente fala do que fazer, tá? Na verdade, a nossa semana começou no final de semana passado, quando rolou uma reunião aí, e simplesmente solicitaram para que a Rússia diminuísse os seus níveis de produção de petróleo. Tudo uma questão de eles estarem enxergando uma diminuição do consumo por causa do coronavírus, né, que já estava acontecendo antes. Mas aí a Rússia negou, falou que não iria fazer isso, e aí a Arábia Saudita, só de birra, foi lá e falou que, você não vai fazer isso? Então eu vou aumentar o meu nível de produção e diminuir o preço do petróleo. Porque a Arábia Saudita, se não é a maior, é uma das maiores vendedoras de petróleo do mundo, né? Então ela detém muito poder em questão disso. E aí, gente, se instaurou uma crise. Amanhecemos na segunda-feira e rolou um circuit breaker na nossa bolsa. O que seria circuit breaker? O circuit breaker é um mecanismo de defesa da nossa, não só da nossa bolsa, mas das bolsas, né? E eles fazem isso para proteger o investidor de oscilações muito grandes, porque quando a bolsa cai mais de 10%, o circuit breaker é acionado e aí a nossa bolsa fica paralisada por 30 minutos para tentar equilibrar ali as negociações. Se depois que a bolsa abrir cair mais 5%, isso quer dizer uma queda de 15% no dia, mais uma paralisação, só que aí dessa vez é de 1 hora. Se chegar a cair 20% no dia, aí a paralisação é por tempo indeterminado, a bolsa de valor em questão que decide. Na verdade, esse mecanismo de meia hora, 1 hora e até quando a bolsa quiser é uma estratégia da B3, dependendo da bolsa isso pode mudar. Mas enfim, aqui na B3, se tiver uma queda de mais de 20%, a gente para e a B3 que resolve quando voltar, né? E aí aconteceu isso na segunda-feira. Na segunda-feira a gente teve uma queda de mais de 10% e a nossa bolsa paralisou por meia hora. Só que, gente, as coisas continuaram acontecendo, né? Essa semana foi foda. E aí, eu até anotei aqui pra não esquecer nenhum ponto pra falar com vocês. E aí na quarta-feira, gente, o coronavírus resolveu voltar com tudo. Voltar não, né? Ele já estava rolando, só que até então ele estava a gente estava enxergando ele como um problema de curto prazo. Só que aí na quarta-feira a OMS decretou que o coronavírus seria uma pandemia. E aí a nossa bolsa caiu mais 10% e rolou mais um circuit breaker, isso lá na quarta-feira. Pânico se instaurou, gente, o pessoal tá surtando, fake news rolando solta, enfim. Aí chegou ontem, quinta-feira, o Trump simplesmente falou que não quer mais nenhum voo vindo da Europa, suspendeu todos os voos que vêm de lá, e aí com isso, mais um circuit breaker. Dessa vez, ontem, né, rolaram 2, caiu 10%, a nossa bolsa parou, depois caiu mais 5%, a nossa bolsa parou de novo, quase que chegou a 20%, parando na terceira vez no dia, mas aí não aconteceu. E aí, gente, como eu falei, antes dessa semana, o nosso problema principal era o coronavírus. Só que estava todo mundo enxergando o coronavírus como um problema de curto prazo, que daqui a pouco ia ser resolvido, que daqui a pouco ia ser diminuído. Só que aí, com essa crise do petróleo, o problema já passou a ser outro também, né? A gente passou a ter 2 problemas. E aí depois com essa pandemia toda, o problema coronavírus aumentou drasticamente e aí, gente, a gente não tem mais o cenário que a gente tinha há uma semana atrás. As coisas pioraram muito. Antes a gente estava enxergando o coronavírus como um problema de curto prazo, que ia ser resolvido, o longo prazo não ia ser afetado, os fundamentos das empresas até então a gente estava achando que não ia ser afetado, mas agora o cenário mudou e piorou muito e a gente simplesmente não sabe se pode piorar mais, quando vai melhorar. Eu particularmente acredito que vai piorar ainda mais por questões de picos de doença, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que a gente ainda não chegou no nosso pico, a gente não está numa situação tão grave quanto a Europa, então eu acho que a tendência é piorar aqui, então eu acho que a gente ainda vai ver mais quedas bruscas pela frente.
Enfim, eu espero estar errada, né? Mas, assim, é uma opinião muito particular, é o que eu acho. Mas, enfim, agora o cenário mudou e pode piorar. Mas, assim, o que de fato mudou, gente? Como vocês sabem, vocês provavelmente que estão aí assistindo esse vídeo, podem estar em pânico, né? E, gente, pânico, quanto mais pânico a gente tem, mais a gente piora a situação. Porque, por exemplo, escolas estão suspendendo aulas, faculdades estão suspendendo aulas, empresas estão mandando o pessoal ir para casa, não trabalhar, né, fazer home office. E aí, com isso, gente, os níveis de produção, a nossa economia vai desacelerando. E tudo isso impacta resultado de empresa, receita de empresa. Então, é muito provável que agora, no curto prazo, e até no médio prazo, eu digo, as receitas das empresas vão ser muito impactadas, muitas podem até ficar no prejuízo e, com isso, começar a retroceder o que a gente estava conquistando, né? Então, esse é um motivo agora que impacta o fundamento de empresa. E como eu já falei com vocês, bolsa são empresas. Empresas, elas funcionam através de ciclos. E esses ciclos só evoluem se os fundamentos das empresas, se os pontos, se as questões, as estratégias e tudo mais estiverem alinhados para crescimento. Com esses fundamentos mudando, a gente muda essa perspectiva de crescimento. Então, talvez até no longo prazo, a gente não veja esse crescimento tão grande quanto a gente estava esperando. Então, meu Deus! Pronto. Estão aqui de novo, sãos e salvos. Cara, isso sempre acontece. Eu não vou cortar dessa vez, vou continuar, vocês vão ver o celular caindo. Enfim. E além disso, gente, como eu falei com vocês, é impossível a gente prever o timing de todas essas questões que estão acontecendo. É impossível saber se vai cair mais, se agora vai crescer, se agora a bolsa vai parar de cair, vai voltar, né, para aquele crescimento que a gente estava vendo toda semana, quase a bolsa batia um recorde. É muito difícil a gente agora prever isso, porque a gente está no meio de um furacão. Enfim, gente, o que a gente deve fazer? Vamos para esse ponto agora. Eu acho que a gente deve dar um passo para trás. Eu acho que não adianta a gente ficar insistindo nessa de que crise é oportunidade, porque essa é uma crise que a gente talvez viva por mais tempo do que esperado. Então, por que a gente vai insistir em perder dinheiro se a gente pode perder menos, né? Porque na crise não tem ninguém... Gente, se alguém falar que ganhou dinheiro essa semana, tá mentindo. Isso é impossível. Todo mundo perdeu dinheiro. Só que a gente pode escolher, pelo menos tentar, né, perder menos. Para quando as coisas retomarem, né, o seu rumo, para quando as coisas retomarem o crescimento, a gente ter menos para retomar, menos para recuperar. Então, se a gente puder perder menos agora, por agora, a gente deve fazer isso, porque senão depois a gente vai demorar muito para voltar para o patamar que a gente estava. E aí, uma maneira da gente fazer isso é se proteger, nos proteger através de ativos que reajam ao contrário da bolsa. E, gente, eu falo isso porque muita gente tá falando em comprar ações, que crises são oportunidades, que a gente deve encher o carrinho. E sim, eu também acho isso. Só que a gente deve, eu acho que antes a gente tem que ser humilde para não ser irresponsável, porque, como eu falei, repito, a gente não sabe até quando isso vai. Então vamos evitar perder enquanto isso. Então acho que a primeira coisa que você deve fazer antes de pensar em comprar ações, é se proteger a sua carteira de investimentos. E a gente vai fazer isso com ativos que reajam de forma oposta à nossa bolsa. Como eu já falei essa semana, eu falei isso na segunda-feira aqui no Instagram, que é comprando dólar, por exemplo, ouro, que são ativos de proteção, ativos que as pessoas correm para comprar em momentos de crise. O dólar, porque é a moeda mais forte do mundo, né? A moeda mundial, tudo. Isso é muito fácil de notar, né? Porque tudo que a gente vê é em dólar, né? Assim, commodities, digamos. Então, o dólar é a moeda mais forte e é a moeda que o povo corre para comprar quando dá uma M. É a moeda que a gente se sente seguro em ter. Gente, só um negocinho que eu não falei no IGTV e que assistindo agora aqui eu vi que merece ser falado. É o seguinte, durante essa semana agora de crise a gente vê que o dólar tá na sua máxima, né? Teve dia que ele passou dos R$5.
E aí provavelmente muita gente vai questionar essa minha orientação por achar que o dólar tá caro. Mas, gente, foi como eu falei, a gente não sabe até quando essa crise vai durar. E a gente também achou que o dólar estava caro quando ele chegou a 3,50. E hoje ele já está passando dos 5. Então, a gente não sabe se o dólar está caro, a gente não pode afirmar isso. E se a gente continuar com esse ambiente hostil, com esse cenário de crise, é provável que o dólar suba ainda mais e a bolsa caia ainda mais. Então, tendo dólar e ouro em carteira, a gente consegue equilibrar e perder menos. Agora volta aí ao IGTV. E o ouro porque é um ativo, né, que já foi provado há zilhões de anos como um ativo muito forte. O dólar a gente usa mais para se proteger em questões aqui dentro, né, no Brasil, e o ouro para proteger a gente de questões no exterior. Então eu acho muito interessante ter os dois em carteira. Eu acho que esse deve ser o primeiro passo. Não é pensar em comprar ações e tudo mais, é pensar em botar proteções primeiro na carteira. E depois pensar em aproveitar as oportunidades. Estando blindado é mais fácil aproveitar as oportunidades. Só que aí deixa eu só falar uma coisa porque me perguntaram isso e nem sempre fica claro, né? Como se investe em dólar, em ouro? É pra você ir lá e comprar a moeda, comprar a nota do dólar ou então comprar barras de ouro? Pelo amor de Deus, não façam isso, porque a liquidez desses ativos na forma física é muito, muito, muito baixa. E aí quando você quiser vender, quando a gente estiver num cenário mais otimista, a gente quiser vender para voltar para a bolsa, né? Para voltar a aportar mais em bolsa, vocês vão ter muita dificuldade em fazer isso. Então, um negócio voando aqui. E então, como é que a gente faz isso? A gente compra esses ativos através de fundos de investimentos. E aí você tem que entrar aí na sua corretora e ver quais fundos de dólar, quais fundos de ouro ela oferece. Fica muito, muito, muito atenta à taxa de administração, porque tem corretora, tem fundo que mete a mão, então fiquem de olho nisso. E aí, se vocês entrarem no portfólio aí da corretora de vocês e vocês não se identificarem, ou então não gostarem da taxa e tudo mais, abram conta em outra corretora, gente. Não tem custo nenhum. Só tente buscar o melhor fundo para você estar fazendo isso, porque já chega de perder, né? Não vamos ficar pagando taxa abusiva, nem investindo num fundo que não seja tão bom. Eu posso depois, se alguém tiver interesse, fala comigo que eu falo quais são os fundos que eu invisto, tá? De ouro e de dólar. E aí, gente, tendo ouro e dólar na carteira, não digo para ter muito, tá? Não digo para rechear a carteira, mas pelo menos agora aí uns 10 a 15% de ouro e dólar na carteira eu acho muito interessante para dar uma equilibrada aí nas quedas. Depois de ter essa carteira, essa alocação, aí sim vocês podem aproveitar a liquidação da bolsa, mas tem que ter em cabeça 3 pontos que eu acho que os investidores de bolsa, se todo mundo entrasse com esse pensamento, não teria tanto pânico. O primeiro pensamento gente, bolsa oscila, a bolsa sobe caindo, a bolsa cai, a bolsa sobe. A gente não pode ficar só acostumada com o bem bom de bolsa subindo, a bolsa cai. A gente tem que entrar sabendo que a gente vai perder uma hora ou outra, a gente não tem como ganhar sempre. Se a gente entrar sabendo isso, nessas horas de pânico, nessas horas de crise, a gente não vai sair vendendo os nossos ativos porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente já esperava por aquilo, né? Enfim, segundo ponto, pensamento no longo prazo, gente, pensamento no longo prazo. A gente, se a gente estivesse investindo para o curto prazo, imagina só quanto dinheiro a gente iria perder e era isso, porque a gente estava esperando ganhar por agora e não tem tempo nem paciência de esperar se recuperar. Então, assim, entre na bolsa com esse pensamento de que ela foi feita para ser investimento de longo prazo, porque no longo prazo é muito mais fácil a gente ganhar, no curto prazo, o curto prazo é muito incerto. Olha só quanta incerteza a gente tem agora, mas no longo prazo, com Rússia e Arábia se fazendo as pazes, com o coronavírus no controle, gente, a gente provavelmente vai retomar pro patamar que a gente estava. A gente está com as questões internas aqui no Brasil muito, muito alinhadas para crescimento, a gente já estava vendo isso acontecer, então no longo prazo é mais fácil a gente ganhar. E outra coisa, o terceiro ponto é a diversificação. Gente, a gente nunca vai perder muito se a gente não estiver tão exposto a só uma forma de investimentos. Se a gente uma carteira só de ações, gente, a pessoa perdeu muito essa semana. Muito, muito, muito. Agora, se ela tem a reserva de emergência, se ela tem algum ativo alguma alocação em ouro e dólar, se ela tem fundos imobiliários, cara, a pessoa perde muito menos.
Então, diversificação é fundamental, gente. Não tem por que você querer se expor a só uma forma de investimentos, a só uma forma de ativos. Isso não faz sentido nenhum. Então, diversificação, longo prazo e ter noção de que oscilação existe, eu acho que pra mim são pontos que a gente tem que ter em mente antes de começar a investir na bolsa. E aí, outra coisa que eu queria falar, que me perguntaram ontem, que eu falei que eu ia falar mais aqui no IGTV. Esse é um bom momento para iniciar, para começar a investir? E, gente, esse IGTV já tá com 15 minutos, mas enfim, vou falar mesmo. Só mais isso. É um bom momento para iniciar? E, gente, não existe hora certa ou errada para se fazer isso. Não existe o melhor momento, a gente nunca vai acertar o bumbum da mosca. Então, pra mim não tem problema nenhum iniciar agora, desde que você faça isso da maneira correta, tendo reserva de emergência, porque nessas horas você não vai ficar tendo faniquito sem dinheiro para fazer as coisas, porque você botou todo o seu dinheiro na bolsa. Tem que ter reserva de emergência. Reserva de emergência é Tesouro Selic, é renda variável com a máxima segurança possível, o máximo de liquidez possível. E tá bom, já tenho reserva, é hora de começar na bolsa agora? Vai lá. Não tem problema nenhum, gente. Até porque, se você tiver esse conjunto de pensamentos que eu falei pra vocês, esses 3 pontos, não tem problema nenhum vocês começarem na bolsa agora. Porque vocês vão estar investindo pro longo prazo, com uma carteira diversificada, tendo noção de que você pode perder depois que você investir. Então, gente, eu não vejo problema nenhum em começar por agora, tá bom? Esse era o recado que eu queria dar. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, me mandem mensagem, me mandem direct, comentem aqui no IGTV. Eu amei fazer esse resumão da semana. Acho que a gente pode manter isso por aqui. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. E também eu quero saber nos comentários como é que vocês lidaram, tá certo? Com essa situação toda durante essa semana aí de crise do petróleo, coronavírus, pânico, Trump fazendo o que ele faz. Eu quero saber tudo, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Outra coisa, domingo vai sair um vídeo no canal que eu fiz com muito carinho pensando nessa situação de agora, porque muita gente vendeu ações por agora porque entrou em pânico. E aí eu gravei um vídeo pro canal falando dos 5 únicos momentos que a gente deve se desfazer das nossas ações. Então vão lá, se inscrevam pra não perder. Agora é de verdade, eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!